Vamos apresentar os nossos visitantes que estão conosco. O nosso horário já urge e nós queremos daqui a pouco também ter o nosso almoço ágape, né? Que é quando nós terminamos a ceia, nós temos ali um banquete para participarmos todos juntos daquilo que Deus tem preparado, e a gente sempre frisa que a ideia deste almoço, irmãos, não é apenas que a gente esteja ali numa comilança, não, é a ideia da gente também ter aquele momento junto. Tem beneficiado a igreja, a gente vê os irmãos conversando, sorrindo, entrando em comunhão uns com os outros também na prática, e isso é muito bom. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Esdras. Geralmente eu prego uma mensagem dentro do contexto da ceia. Eu quero todos os irmãos que estão lá fora para vir para dentro agora, tá? Não precisa, tem 50 anjos aí na porta aí guardando a igreja. Os irmãos creem? 50 é exagero? Não, Jesus que chamava 12 legiões, né? Então 50 é pouquinho, né? Então os irmãos, a menos que estejam fazendo alguma coisa com a criança, como ali ouviu o Alisson, mas os demais todos venham para cá para ouvir a mensagem da palavra de Deus. Então, como eu dizia, geralmente, Esdras capítulo 10, tá? Geralmente, eu gosto de pregar uma mensagem alusiva ao culto, tá bom? Mas já faz 2 dias e nessa madrugada a gente dormiu bem pouquinho, tanto eu quanto a pastora. Eu fiquei terminando aqui de estudar, de ler essa mensagem, e aí eu já estava indo buscar a missionária Alessandra, quando a Carla teve uma ideia de acionar, né, o Uber, e aí eu aproveitei um pouquinho mais para a gente concluir aqui e trabalhar nas coisas que precisavam aqui para esta manhã tão corrida, mas que eu creio que vai terminar debaixo da bênção de Deus, tá bom? Esdras capítulo 10, nós vamos ler os versículos 14 e 15, porque eles vão ser a conclusão dessa mensagem, tá bom? Quem encontrou Esdras 10, capítulo 10, versículos 14 e 15, diga glória a Deus. Muita atenção na leitura, ainda que a primeiro momento você não compreenda o que está sendo dito aqui, mas nós vamos compreender. Ora, que os nossos príncipes decidam por toda a congregação, e que venham a eles em tempos determinados todos os que em nossas cidades casaram com mulheres estrangeiras, e com estes os anciões de cada cidade e os seus juízes, até que desviemos de nós o ardor da ira do nosso Deus por esta coisa. No entanto, Jonatas, filho de Azael, e Jazeías, filho de Tikvá, se opuseram a esta coisa, e Mesulão e Sabetai, levita, os apoiaram. Diga comigo, Senhor Jesus, que a tua palavra venha fluir e falar aos nossos corações, para que possamos cumprir em nossa vida a tua vontade. E você diz amém, amém. Eu não vou entrar em detalhes culturais, contexto histórico e muitas pontuações para tentar dar aqui uma explicação sobre o livro de Esdras. Mas eu queria partir direto para a proposta que está no capítulo de número 10, que, dentre outras coisas, nos apresenta o que eu considero, preste muita atenção nessa parte aqui, eu considero o que o livro de Esdras, no capítulo 10, nos apresenta, neste momento da história, um tempo de sensibilidade. Se você perceber, se você tiver um sentido aguçado, você vai observar que Deus está permitindo, em um tempo de caos e de crise espiritual, que não só o sacerdote, escriba e homem de Deus chamado Esdras seja sensível ao momento e à sua postura ministerial, como também o povo que está em volta dele parece revelar, demonstrar e agir com sensibilidade necessária. E quando eu falo de sensibilidade, observe que essa sensibilidade vai se manifestar, se você estiver com a sua Bíblia aberta, tanto naquele que era um escriba, como eu acabei de falar, um escriba versado na lei de Deus, que era Esdras, enquanto também naqueles que foram alcançados pelos resultados do ministério deste servo de Deus.
E em virtude de nós entendermos que este capítulo de fato é um capítulo que fala de sensibilidade e que ela é patente nessa passagem das Escrituras, eu gostaria de dar um tema a esta mensagem, e com o decorrer da mensagem você vai entender o tema, e não só dar o tema, mas já aplicar a diversidade que esse tema se inclui nesse capítulo para aplicar às nossas vidas. E o tema da mensagem dessa manhã é: sejamos sensíveis. Sejamos sensíveis. Qual é o tema da mensagem nesta manhã? Ficou bonito, mas pode ficar melhor. Qual é o tema da mensagem nessa manhã? A sensibilidade tem a ver com a percepção, tem a ver com o entendimento de algo que se apresenta, se revela a mim, e eu venha a agir, a corresponder àquilo que se apresenta a mim, de acordo também com a sensibilidade ou o nível dela que eu esteja tendo. E quando eu leio Esdras capítulo 10, em cada um desses versículos que estão contidos nesta passagem, nós vamos observar aquilo em que eu e você precisamos ser sensíveis, principalmente em um tempo de tanta insensibilidade. Baseado no versículo de número 1, eu observo que nós devemos ser sensíveis ao ponto de nos unirmos àqueles que revelarem sentimentos sinceros com relação às necessidades prementes no reino e na obra de Deus. Se você está de Bíblia aberta, olha o que diz o versículo de número 1 deste capítulo. E enquanto Esdras orava e fazia confissão chorando e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma muito grande congregação de homens, mulheres e crianças, pois o povo chorava com grande choro. Quando a gente lê esse primeiro versículo, já encontramos Esdras com uma sensibilidade tamanha que ele entende que o momento agora é de buscar a Deus, é de se prostrar diante de Deus, é de voltar o seu rosto para Deus e com lágrimas, com o coração quebrantado, buscar a presença do Senhor, mediante os danos espirituais que a vida pecaminosa do povo naquele tempo estava trazendo para si próprio. Para quem não sabe da história, aqui o povo está sendo claramente denunciado o pecado de terem se casado com mulheres estrangeiras, o que não era viável conforme aquilo que Deus havia ordenado para o seu povo, até porque essas mulheres poderiam lhe corromper, poderiam lhe fazer adorar outros deuses, e então fazer com que o povo se esquecesse da própria lei de Deus. Quando Esdras olha o tamanho daquele pecado, ele é tão sensível que ele passa a orar, chorar, buscar a presença de Deus, e por conta da sua sensibilidade, do seu quebrantamento, de sua oração diante da presença de Deus, nos chama a atenção que enquanto Esdras está buscando, está clamando, está prostrado, o povo que está em sua volta, ao invés de rejeitarem a sua atitude e a sua postura, diz a Bíblia que uma grande multidão se congrega e se ajunta a ele. Isso aqui me chama a atenção. Nós vemos uma geração que se ajunta a quem pode lhes dar popularidade, visibilidade. Vivemos uma geração de multidões que se ajuntam àqueles que o enganam com vãs palavras, com um discurso polido, falso, e muitas vezes as chamadas falsas profecias e adivinhações que estão em nosso meio. Mas pouca gente quer aderir, quer seguir, quer se ajuntar àqueles homens que, ao invés de estar fazendo isso, agonizam em oração diante da presença de Deus. Permita-me dizer que se você conhece um homem e uma mulher de oração, conhece um homem e uma mulher que busca a Deus, ajunte-se a essa pessoa, porque só quem vai ganhar é a sua vida espiritual, só quem vai receber é você. Muita gente quer estar perto de quem tem visibilidade, de quem é aplaudido, de quem é famoso, mas bom mesmo é estar perto de gente crente, de coração quebrantado, que ainda busca a Deus, que ainda chora. E eu quero crer que aqui esta manhã tem gente que ainda agoniza na presença de Deus e está buscando a presença do Senhor. Queira ter companheiros ou ser companheira e companheiro
de quem está prostrado diante do Senhor, de quem não se conforma com as coisas do tempo presente, de quem não abraçou este mundo, de quem não se curvou ao diabo e nem às suas ofertas, mas de quem está clamando diante de Deus e dizendo: eu creio na restauração, eu creio no perdão, eu creio no renovo, eu creio no conserto, eu creio nessas coisas. Alguém aqui entende essa palavra e pode glorificar a Deus, porque está lhe convidando a se aproximar de pessoas quebrantadas. Este povo capaz de perceber, não só se ajunta a Esdras, não só se aproxima dele, não só quer estar com ele, como também a Bíblia diz que eles começam também a orar e a fazer confissões de seus pecados. Junto com Esdras, eles estão clamando. Por quê? Porque embora Esdras não viva o mesmo contexto pecaminoso deles, Esdras vai fazer algo que é curioso. Ele se coloca no pecado do povo, como se ele também estivesse pecando. Ele se submete a dizer: Senhor, nós temos pecado, nós temos cometido transgressão. E isso me chama muita atenção em várias passagens da Bíblia, porque muitas vezes não é que um esteja errando e o outro seja perfeito, mas por se tratar de um só povo, de um só corpo, de uma só nação, quando um está em pecado, quando um está em erro, não deve ser motivo de publicação, aplauso, ou mesmo de alguém olhar para o outro como se fosse superior. Pelo contrário, ao contemplarmos o erro, ao contemplarmos o pecado no meio do arraial, no meio do povo de Deus, cabe a nós gritarmos ao céu e dizer: Senhor, nós estamos vendo o pecado sendo instalado em nosso meio e não vamos aplaudir, não vamos passar a mão. Pelo contrário, vamos nos prostrar diante de Ti e clamar para que o Senhor nos perdoe, para que o Senhor traga sobre nós a pureza da Tua santidade. E quando Esdras começa a clamar e fazer confissão, isso nos lembra outros episódios da Bíblia de homens que também, embora o pecado fosse do povo, eles se submetam a orar diante de Deus. Quem não lembra de Moisés em Êxodo no capítulo 32, quando ele está descendo do monte e Josué ouve um alarido, uma festa tão bonita, era um movimento muito grande, e quando Josué pergunta a Moisés: que barulho é esse? Ele disse: não é barulho dos vitoriosos, é barulho dos que cantam, que eu ouvo. Por quê? Porque eu ouço. Por quê? Porque anteriormente Deus havia dito para Moisés: desce depressa, porque o teu povo, ele se desviou cedo do caminho, está pecando contra mim, não guardou a minha palavra, fizeram um bezerro de ouro e agora o estão adorando. Moisés desce do monte, em fúria lança as tábuas dos mandamentos no chão, mas depois ele vira as costas para o povo e diz: fiquem aqui. O que você vai fazer, Moisés? Eu vou subir de novo ao monte e vou me colocar na presença de Deus e pedir a Ele que tenha misericórdia de nós e nos perdoe. Ah, meus irmãos, que nós continuemos pedindo a Deus que nos levante nesse tempo, não gente, irmão, popular, mas gente que vive no recôndito, no oculto da presença de Deus, pedindo que os nossos pecados sejam perdoados, que a nossa vida seja sustentada. Feliz da ovelha, feliz do homem, feliz da mulher que tenha um intercessor que agora está dizendo: guarda o teu filho, guarda a tua filha, livra do mal, livra do pecado, perdoa os seus erros e ajuda a caminhar em santidade na sua presença. Quem não lembra de Daniel, capítulo 9 de Daniel, eu até li esses dias esse capítulo. Daniel, a Bíblia diz que ele entende pelos livros que o tempo de se cumprir a profecia de Jeremias, que duraria de 70 anos, era naquele contexto. E a Bíblia diz que ele volta o seu rosto para buscar a Deus, com jejum, com choro, com lágrima. E durante buscar, Daniel diz assim: Senhor, nós temos pecado contra Ti. Eu e o meu povo temos transgredido contra o Senhor. E ele diz uma frase interessante: Senhor, a nós o corar de vergonha. O que é corar de vergonha? É ficar vermelho, ou seja, se envergonhar por causa do pecado. Vivemos uma geração que peca e não se envergonha, que prostitui e não se envergonha, que adota a pornografia como estilo de vida e não se envergonha, que vive uma vida dupla e não se envergonha. Mas o crente temente, que sabe que o pecado tira a presença de Deus da sua vida, ele vai dizer: nossa é a vergonha, mas tua misericórdia, tua graça para nos perdoar. Que esta manhã, qualquer que seja o pecado que nos assole, cause vergonha em nós, enquanto envergonhados nós buscamos a presença de Deus, a sua misericórdia se manifeste sobre nós, trazendo perdão, graça e misericórdia.
Você pode acompanhar Daniel nessa oração colocando a mão sobre o peito e entender que, embora você não tenha cometido o mesmo pecado, você faz parte do mesmo povo. O que eu vou falar aqui não é uma denúncia que me exime, mas entender que nós vivemos uma igreja que está normalizando tantas ações pecaminosas, uma igreja que perdeu a sua percepção e a sua sensibilidade. E se tem um temor no coração deste que vos fala, esse temor me acompanha há 25 anos, eu peço a Deus, não me deixe ser insensível e achar que as coisas pecaminosas é normal, mas que eu possa, meu Pai, ter o meu sentido aguçado para temer o teu nome, envergonhado de qualquer que seja o pecado, quer seja ele considerado grande e pequeno, eu me proste diante da tua presença, porque está escrito: se dissermos que não temos pecado, mentimos e a verdade não está em nós, mas se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel, e Ele está nos perdoando aqui esta manhã, e o sangue de seu Filho nos purifica de todo pecado. Eu queria que você me ajudasse a fazer uma oração pela igreja espalhada no Brasil e no mundo, com a mão no coração, e se você sentir vontade de chorar pela presença do Espírito, faça. Diga comigo: Senhor, nós temos pecado contra ti, transgredido diante da tua presença, mas estamos aqui sensivelmente invocar as tuas misericórdias, o teu perdão para este povo que te pertence, e acreditar que depois do perdão, depois da confissão sincera e do perdão, haverá um tempo de derramamento do Espírito Santo. Alguém está confessando esta manhã, alguém está dizendo: eu errei, eu menti, eu extrapolei, eu vi o que não era para ver, eu negligenciei a tua obra, eu não fiz o que era para fazer. Receba esta manhã a graça da sensibilidade, a sensibilidade mediante a graça, e com isso o perdão do Deus que fez os céus e a terra. Esdras está se colocando no lugar do povo, sensível, ele vai clamar a Deus, e isso quebranta o povo ao ponto deles também clamarem ao Senhor, buscarem a Deus. Sabe por quê? Escuta isso aqui, porque isso aqui é lindo. Nenhum homem, nenhuma mulher sensível que passe a buscar a Deus com temor e sinceridade jamais ficará sozinho. Deixa eu dizer algo para os irmãos. O diabo quer sussurrar, pastor Anderson, em nossa mente que nós estamos sozinhos, que esse tempo do tamo junto, alguém diz: cuidado, tamo junto é coisa só de internet, que não existe. Mas eu quero aqui provar pela Bíblia, com Bíblia, que nenhum de nós que vivermos em sinceridade com Deus estaremos sozinhos. Talvez você não contemple, não veja a pessoa, mas lhe afirmo que sozinho e sozinha não está. Quando aquela congregação se ajunta a Esdras, no momento em que ele está prostrado, era como se Deus estivesse dizendo: eu trouxe reforço para você, está dando certo o teu clamor, tua oração está funcionando, glória a Deus, teu esforço vai valer a pena. E quando aquele povo se ajunta, eu me lembro de Elias, depois que derrotou 850 profetas, ele recebe uma ameaça. Essa ameaça o leva para o deserto em um estado depressivo. Quando Deus trata com Elias e chama ele para fora, diz: Elias, o que você está fazendo aqui? Qual é a tua reclamação? E no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, Elias diz: Senhor, eu tenho sido extremamente zeloso de todo o teu reino, porém os filhos de Israel foram infiéis à tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas. Eu escapei, mas eles também estão procurando matar a mim, porque eu sou o único, eu estou sozinho, eu não vejo mais ninguém, eu estou só no meio dessa idolatria e dessa guerra. Aí Deus desce e diz: olha, Elias, eu estou parafraseando, eu até concordo quando você diz que o meu povo foi infiel, eu até concordo quando você diz que eles derrubaram os meus altares, porque eu vi. Eu até concordo que eles anularam a minha aliança. Mas em uma coisa eu tenho que discordar contigo, Elias: que tu estás sozinho. Glória a Deus.
Como assim, Senhor? Eu não estou sozinho. Elias, deixa eu te contar uma história. A primeira Obadias já te contou, agora eu vou te contar a segunda. Não pense que você está sozinho, porque eu reservei 7.000 homens que não se prostraram diante de Baal e que a sua boca não beijou. Tem alguém que prega e diz assim: Deus tinha 7.000 profetas. Deus não disse isso. Ele disse: eu tenho 7.000 que não se curvou. A palavra se curvar ali tem a conotação de adoração. Sabe o que Deus está dizendo? Eu tenho 7.000 que ainda está me adorando, que ainda está prostrado na minha presença, que não está adorando Abraão, que não se prostrou a Abraão e que está de joelho me adorando e me buscando. Você não está sozinho, você não está sozinha. Ainda tem um povo que está prostrado diante da presença de Deus. Mas se Elias também sentisse falta de profeta, bastava ele lembrar do encontro que ele teve com Obadias. Eu estou com uma mensagem preparada naquele texto, em que eu digo o seguinte: você pode ter um encontro com a sua mensagem antes que ela venha a você claramente da parte de Deus. Quando Elias se encontrou com Obadias, não era só encontro. Obadias estava transmitindo uma mensagem para Elias que ele nem percebeu, que ele nem entendeu a mensagem. Mas isso fica para outro momento, mas preste atenção. Quando Obadias encontra com Elias, sabe o que ele diz para Elias? Meu senhor, não te disseram por aí o que foi que eu fiz? Porque coisa boa assim não se divulga, coisa nobre assim dificilmente se divulga. Aí o Elias diz: o que é que você fez? É claro que eu estou parafraseando. Elias disse: olha, eu peguei 100 profetas do Senhor, dividi em 2 grupos de 50, enquanto todos os outros estavam prostrados e Jezabel estava matando quem era fiel. E eu coloquei eles em cavernas, e todo dia eu levava pão, eu levava água. E Obadias diz uma palavra linda: e eu os sustentei. E eu os sustentei. Levanta a mão porque é profecia. Deus vai te usar para sustentar vidas. Deus vai te usar para sustentar ministérios. Deus vai te usar para sustentar gente. Não é acaso que você está na família MISP Ministério sustentando o próximo, porque aqui a gente acredita que é possível sustentar vidas com pão e água, pão e água, pão e água, palavra e espírito, palavra e espírito. Receba esta manhã o sustento de Deus e seja um instrumento para sustentar vidas. Quem quer sustentar vidas, levante a mão. Quem quer, e diga bem forte comigo: Deus, eis-me aqui para não deixar o meu irmão sozinho. Eu quero sustentar os fiéis. Glória a Deus. Ramagai chorebagai. Assim como Esdras não ficou sozinho. É muito bom pregar a vida da gente. É muito bom pregar o que se vive. Irmãos, tem hora que o diabo quer fazer a gente achar que está sozinho, que vai ficar abandonado, que vai ficar desprezado, porque alguns que nós gostaríamos que estivessem presentes acabam dando as costas. Não que a gente não valoriza quem está em volta, não é isso. É que a gente entende que para aquele momento aqueles também são necessários. Aí quando Deus vem e nos confronta, diz: não, quem é necessário para não te deixar só já está do seu lado. Eu já preservei, eu já mantive. Tu não estarás sozinho. Por quê? Porque tem alguém que ainda entende, é sensível como caminhar no meu reino para a glória do meu nome. Toque em alguém que está do outro lado com carinho e diga para ele: você não ficará sozinho. Mas diga para ela ouvir, diga para ele ouvir: você não ficará sozinha. Deus está levantando alguém. Você não vai chorar só, você não vai sofrer só, você não vai passar prova só, não vai ter dificuldade só. Alguém está sendo levantado por Deus. Oh, Deus está falando aqui essa manhã. Glória a Deus. Deixa eu dizer um detalhe: quem entende a importância de ter um companheiro será sensível a sentir ausências. Isso aqui não estava na mensagem, o Espírito de Deus está me falando. E se mover para alcançar quem precisa. De vez em quando, conversando com alguns irmãos, oficial Natan, eu digo o seguinte: eu não acredito que seja só eu, não acredito, diaconisa Sônia, que Deus de vez em quando traz à mente o nome de alguém que há muito tempo não se vê ou não se fala com ele.
Irmãos, a hora que um nome vem na minha mente, eu posso estar fazendo o que fizer. Ou eu anoto para não esquecer, ou se eu estiver livre, imediatamente, independente da resposta dele ou não, eu mando a mensagem. E aí, como é que você está? E aí, abençoado, quanto tempo? Está tudo bem com você? Ou quando não, o Espírito diz, entra no quarto, ora e manda uma oração que essa pessoa está precisando. Os irmãos sabem que a gente tem um projeto de oração que eu faço quando Deus orienta. E um dia alguém num grupo, e outras pessoas, eu tinha esse receio, questionaram para que ficar orando em áudio, mandando, se Jesus mandou orar no secreto. E não que eu aceitei a palavra daquela pessoa, mas eu fiquei pensando, será que outros não interpretam assim? Aí quando foi um dia o Espírito Santo bradou dentro de mim, vai lá, ora, grava o áudio agora. E aí, irmãos, não foram uma, nem duas, nem três, foram várias vezes. Para a glória de Deus. Que quando eu mandava o áudio, a pessoa do outro lado voltava e dizia, pastor, esse áudio chegou na hora certa. Alguns diziam, o senhor não faz ideia de como Deus lhe usou. Pastores me ligavam chorando, meu amigo, obrigado, 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 Deus te usou, porque só Deus sabe qual era a minha angústia. Então deixa eu profetizar para a família Bispe. Nós não vamos ser passivos, nós vamos ser ativos na nossa sensibilidade espiritual. Nós não vamos esperar o outro, nós vamos ser aquele que vai agir e dizer, senti a tua falta. Me lembro agora da carta aos Gálatas, Paulo dizendo, aos Coríntios, Paulo dizendo, eu não senti paz porque eu cheguei lá e não encontrei o meu irmão Tito. Eu fiquei perturbado porque eu não vi ele. Se alguém está ausente, se alguém nunca mais veio, sinta a falta dele e dela e envie a mensagem independente da sua reação, porque assim ele saberá que não estará sozinho. E às vezes dá até vontade de parar de mandar mesmo. Não vou mandar, não tem valorização, não tem respeitabilidade, mas Deus começa a dizer assim, faz, porque alguém ou alguns saberão o quanto o resultado disso é benéfico para suas vidas. Ainda hoje, preste atenção na palavra profética, alguém que está precisando será alcançado através da tua vida, pela sensibilidade que Deus está colocando no seu coração, e você vai mandar uma mensagem para aquela pessoa, e eu vim te dizer, embora eu esteja ausente, faça tempo que eu não fale com você, assim diz o Senhor através da minha vida, tu não estás sozinha, tu não estás sozinho. Eu vim aqui te dizer que há um povo orando pela sua vida, glória a Deus. E para fechar essa parte, usando o Novo Testamento, Herodes mata Tiago a fio da espada. Isso vira uma festa em Jerusalém, porque alguém morreu. Herodes viu que a multidão gostou, que ele matou um discípulo de Jesus, disse, eu não vou matar agora porque é Páscoa, mas vamos guardar mais um. Quem é o primeiro? Aquele bem ousado, aquele o Pedro. Vamos pegar o Pedro, que pregou no dia de Pentecoste, prende ele, deixa ele lá no cárcere, bota 16 soldados para ele não fugir, para ninguém tirar ele de lá. A Bíblia diz assim, que Pedro estava na prisão, porém a igreja, para quem lê Bíblia, nem precisa eu continuar o versículo, a igreja, Pedro estava preso, mas a igreja, Pedro estava preso, mas a igreja tinha ameaça de morte, mas a igreja fazia oração, fazia oração, fazia oração, fazia oração. Deus vai levantar um exército para fazer a oração no momento da tua angústia, glória a Deus. E essa oração foi tão forte, eu sei que a maioria dos pregadores aplica, que Pedro dormiu porque tinha uma palavra de Jesus. Deixa eu aplicar de outra forma. A oração foi tão forte, mas tão eficaz, tão poderosa, que permitiu a Pedro passar a noite descansando, na certeza de que por não estar sozinho e ter uma promessa de Deus, ele não morreria, mas Deus faria alguma coisa. A igreja orava e Pedro não estava preso, era guardado na prisão, era preservado. Eu posso
posso profetizar para quem está me ouvindo: você será guardado enquanto alguém ora. Você será guardado enquanto alguém ora. Enquanto houver uma igreja orando, estaremos guardados. Seu filho guardado, sua casa guardada, seus parentes guardados, seus familiares não crentes serão guardados pela boa mão do Deus que ouve a oração da igreja. Bendito seja Deus. A segunda coisa que a gente aprende em ato contínuo, na sequência do versículo, é que além de ser sensível, para nos ajuntar com aqueles que com sensibilidade espiritual se movem pelo reino, sejamos sensíveis também ao ponto de compreendermos que os erros no caminho não determinam o fim da jornada. Por favor, diga isso comigo, porque isso aqui é lindo, irmão. Não é invenção, não é Bíblia. Diga comigo: os erros do caminho não determinam o fim da minha jornada. Primeira coisa que eu quero dizer é que com essa frase eu não estou passando a mão no pecado de ninguém. Com essa frase eu não estou passando a mão na cabeça de ninguém. A Bíblia diz que Deus não inocenta o culpado, que pecado tem suas consequências, mas consequências de pecado não é fim de jornada com Deus. Porque tem gente que usa do pecado para dizer: acabou, não quero mais, não vou congregar, não vou servir. Presta atenção nisso aqui no versículo 2. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus, casamos com mulheres estrangeiras dentre os povos da terra, mas no tocante a estas coisas, ainda há esperança para Israel. Glória a Deus. Irmão, olha bem aqui para mim. Isso aqui foi uma porrada no diabo, foi uma pancada no inferno que você não tem ideia. Porque isso aqui poderia determinar o fim. Pecaram, acabou, vão ser julgados, Deus vai acabar com vocês. Irmãos, o juízo de Deus só vem sobre quem não se arrepende. Todo arrependido pode anular o juízo de Deus contra a sua vida. Deixa eu falar em palavras mais claras. Suponhando que você cometeu ou esteja cometendo erro, e por causa desse erro terão consequências. No entanto, se com sinceridade você confessar esse erro, buscar a graça de Deus, as consequências são anuladas na mão do Todo-Poderoso. Deixa eu lhe contar uma história que está acontecendo essa semana comigo e com a Carla. Esses dias, o perfil da igreja no Instagram recebeu uma mensagem. Inclusive, quem olhou essa mensagem primeiro foi a Ana Carla, que cuida da mídia da igreja. E na mensagem a pessoa dizia assim: pastor, eu só quero que o senhor ore por mim, porque eu estou querendo tirar a minha vida nesse exato momento. Ainda bem que a Ana Carla viu, notificou, porque eu não coloco para notificar essas coisas no meu celular. Só máximo Instagram e pronto, e e-mail, aliás, o WhatsApp, e-mail. E aí eu já falei com a pessoa, consegui o WhatsApp e comecei a conversar com essa pessoa. E o caso é gravíssimo. Primeiro, o descuido com a vida espiritual. Primeiro foi o quê? Você tem receio de falar? Eu falo: descuido com a vida espiritual. Deixou de congregar e só passear. Deixou de ir para a igreja e só querer vida boa. Uma praiazinha aqui, outra ali, nada contra a praia. Eu estou falando que deixou para dar ênfase a essas coisas. E detalhe, a pessoa que fez isso tem ministério, tem chamada de Deus, e ministério lindo. Daqui a pouco o diabo conseguiu colocar o tal do jogo do tigrinho. Você imagina onde foi parar isso? O carro teve que ser perdido, o emprego foi perdido. Quando conseguiram pagar algumas coisas, pastor Anderson, esqueceram que envolvido nisso tinha um agiota. E quando o agiota chegou, a dívida já estava absurda. Para que a besteira fosse maior e o abismo maior ainda, correu atrás de outro agiota. Pagou aquele, não pagou todo, correu atrás de outro. Resumo, 4 agiotas. E a vida agora estava sentenciada. Vou te dizer porque eu estou contando essa história. Está de acordo com o que eu estou pregando. Aconselhei e disse para essa pessoa: primeira coisa que eu quero te dizer, que ninguém, é quase impossível alguém te ajudar por conta dessas circunstâncias. Você buscou isso para a sua vida. Agora eu conheço um
que se a sua sinceridade for vista por Ele, Ele vai te tirar disso. Ninguém vai tocar a mão em você. Você está onde agora? Estou no trabalho. Procura um canto agora, e eu vou te dar um modelo de oração, mas ora com as tuas palavras, e seja sincera, e faça um voto com Deus, e tu verás o que Deus vai fazer. Alguns minutos depois voltou no WhatsApp e disse: pastor, eu fiz, e nunca mais eu tinha sentido a presença de Deus como eu senti lá dentro daquele banheiro. E para resumir a história, ontem, aliás 2 dias atrás, pessoas na igreja fizeram uma mensagem interessante para uma vaquinha, e bem na mensagem tinha uma frase que eu acho que foi a frase que mexeu com todo mundo. A frase dizia assim, ó: se essa pessoa não pagar a dívida, haverá riscos e danos piores. Então todo mundo que leu entendeu. E para a glória de Deus, eu estou só esperando concluir, porque eu quero mandar um recado para essa pessoa. Ontem já tinha arrumado 5 mil reais de uma dívida de 8 mil reais. E eu estou esperando concluir, porque eu quero olhar para essa pessoa e dizer: tu tem noção do que Deus fez para te livrar da morte? Você tem ideia do agir de Deus? Quem quer se envolver em situações assim? Hoje o mundo diz: se vire. Quem fez a dívida foi você, mas sabe quem se moveu? Igreja. Porque crente e igreja verdadeira, independente do erro, ainda se move para dar uma nova chance para quem errou. Quando nós somos sinceros, escute isso aqui, a esperança é uma realidade para a nossa vida. Sabe o que o povo está dizendo? Nós pecamos, nós falhamos, erramos e feio, porém conhecemos o Deus de Israel. Sabemos quem é esse Deus. Alguém está ouvindo a voz de Deus aqui essa manhã? E no tocante a isso, ainda tem esperança, eu vou me levantar. Ainda tem esperança, eu vou me erguer. Ainda tem esperança, eu vou sair dessa. Ainda tem esperança, eu vou ser perdoado. Ainda tem esperança, eu vou pagar a dívida. Ainda tem esperança, a porta vai se abrir. Ainda tem esperança, meu ministério vai se levantar. Ainda tem esperança, meu casamento vai se restaurar. Ainda tem esperança, meu filho vai ser salvo. Ainda tem esperança, minha mãe vai ser alcançada. Ainda tem esperança, quem acredita que ainda tem esperança, faz alguma coisa para Deus. Ainda tem esperança. É por isso que a gente encontra um Jeremias em conflito. Jeremias está dizendo: os jovens já não cantam, os velhos não sentam à porta, os nossos estranhos estão tomando conta das nossas casas, o alimento não existe. E de repente Jeremias faz uma pausa, Fábio, diz assim: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Em outras versões, disso me recordarei em meu espírito, e então terei esperança. Do que, Jeremias? As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Jeremias diz: bom é o Senhor para aqueles que o buscam, para a alma que se atém a Ele. Bom é aguardar a salvação do Senhor em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Aí vem a parte que eu amo: assente solitário, dê a face o que o fere, farte-se de afronta. Deixa eu te explicar isso aqui. Esse tipo de isolamento é louvável. Isolar-se quando você estiver em depressão, em crise de ansiedade, em crise existencial, não é bom. Essa hora que você deve procurar alguém para conversar. Agora, isolar-se, sendo confrontado por Deus em reflexão, é a hora de ficar sozinho mesmo. Ficar sozinha. Aí Jeremias diz assim, ó: dê a face a quem o fere. Sabe o que Jeremias está dizendo? Se você entende que esse peso, que esse confronto que está vindo sobre você vem dele, não meça forças com ele não. Deixa ele bater mais. Dê a face para quem está te ferindo bater mais, porque é aquele pai que bate, mas é para corrigir o filho que o ama. Aleluia. Farte-se de afronta. Aí vem a parte linda: põe a boca no pó.
rosto no chão, ao invés de empinar esse nariz dizendo: se Deus não fizer, eu saio da igreja. Não, se proste e diz: tu é Deus, tu és Senhor. Põe a boca no pó, porque talvez assim ainda haja esperança. Pastor Henrique, eu tenho dificuldade, viu, Eris? Eu tenho dificuldade com gente que diz que vai botar Deus na parede, com gente que diz: se Deus é Deus, ele vai ter que fazer. Como é que é esse negócio, irmão? Que Deus vai ter que fazer? Deus não tem que fazer nada, absolutamente nada. Ele já fez tanto que qualquer coisa a mais que ele fizer é para ser reputado sempre como imerecido. Tem gente que acha que Deus é servente, é empregado, é moço de recado. Ele é Deus. Aí tem gente achando que vai pressionar, e eu tenho dificuldade, irmão. O que eu tenho que fazer em meus momentos difíceis, em minhas provações, em minhas lutas, em minhas escassezes, em meu impedimento de resolução de problema, é olhar para Deus e dizer: Senhor, ainda que tu me mate. Foi Jó quem disse isso: eu esperarei em ti. O que eu tenho que fazer é o que diz o Salmo 44. Lê aquele Salmo 44 para tu chorar. O povo estava sendo moído, esmiaçado, estava sendo desprezado, estava sendo vendido. Lá no versículo de número 12, salvo engano do erro, o povo diz assim: tudo isso nos sobreveio, contudo nós não nos esquecemos de ti, não fomos infiéis à tua aliança, nem o nosso coração voltou atrás. Nós vamos continuar te servindo, crente, dando glória e com esperança de que há um momento de solução para as nossas vidas. Em terceiro lugar, baseado no versículo 3, além de sermos sensíveis a nos associar quem está buscando a Deus, além de sermos sensíveis para entendermos que o erro não determina o fim da história, sejamos sensíveis ao ponto de nos empenharmos com todas as nossas forças a agir conforme a palavra que recebermos de Deus. Muita atenção nisso aqui. Eu vou ler o versículo e muita atenção nisso aqui. Olha o que o povo diz: agora, pois, façamos uma aliança com nosso Deus, que nós vamos despedir todas essas mulheres, ou seja, abandonar o pecado, conforme o conselho de meu Senhor. Estamos falando de Esdras, e dos que tremem ao mandado do nosso Deus, e faça assim conforme a lei. Redobre sua atenção, redobre nisso aqui. Eu tenho dito de Eric, que diga de passagem, nós estávamos com saudade, nós estávamos quase levando a MISP lá para Ribeirão Preto. Eu tenho dito, pastor Anderson, escute isso aqui, meu amigo, o senhor que é pastor de igreja também, que para a minha geração não falta mensagem de Deus. Escute isso aí que eu estou dizendo. Para a minha geração não falta a mensagem de Deus. Meu irmão, se você quer ouvir Deus falar mesmo, sentar com o teu celular ou na TV e clicar naquele YouTube assim, ó, Josué Brandão, Moisés Leopoldino, Eliseu Rodrigues, para quem gosta muito de ouvir, esses pregadores aí que realmente pregam com uma bagagem impressionante, pastor Juliano Fraga, os pregadores, você vai ouvir mensagem de te deixar de queixo caído. Você vai ouvir palavra que você vai dizer: meu Deus, que mensagem. E a gente até quer compartilhar com o outro quando a gente ouve uma mensagem boa. É assim ou não é? Só que o problema da minha geração não é mensagem. Meu problema da minha geração é receber a mensagem e praticá-la. Porque de nada vai adiantar eu admirar, Evandro, uma mensagem, eu ficar vibrando: meu Deus, que palavra. Mas se Deus está dizendo que a palavra é para ser exercida e obedecida, se ela não for praticada, foi apenas um momento de emoção. Agora há poucos dias, uma mensagem impactou um dos grandes congressos do mundo, que é o Congresso de Deões. Mensagem da pastora Helena Raquel. Sinceramente, irmão, eu a admiro muito, mas depois da mensagem eu não senti nenhuma alegria. Como assim, pastor? Não. A mensagem é boa, foi de Deus, mas as pessoas que estavam ouvindo a mensagem, nenhuma das que estavam ali, principalmente os púlpitos, adotaram a mensagem e mudaram seus comportamentos. Naquela mensagem, ela denunciou pastores pagando alto cachês para os pregadores. Os pastores que estavam lá
continuam pagando alto cachê para pregadores. Do que adiantou a mensagem? O que esse povo está dizendo é: opa, Esdras trouxe um conselho, Deus enviou uma palavra, quer que obedeçamos a lei, então façamos como está sendo dito a nós. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês: tem gente questionando como é que Deus fala na sua igreja. Eu queria que eu queria que fosse assim uma mensagem. Eu queria que o pastor pegasse mais leve. Eu queria que fosse um negócio assim que não tivesse, não me confrontasse, né? Eu queria que fosse. Tem gente querendo esse tipo de mensagem, mas quando a mensagem confronta, eles são capazes até de dizer que não era Deus. Você sabe qual é a minha segurança em pregar palavras assim? É porque eu estou olhando daqui, estou vendo com gente com o rosto cheio de lágrima. Eu estou falando de pecado e tem alguém chorando. Eu estou falando de conserto e tem alguém dizendo: Senhor, eu preciso. Por quê? Porque Bíblia nunca tirou ninguém de igreja, Bíblia nunca matou ninguém, Bíblia nunca desviou ninguém. A palavra pode ser como for, não importa como Deus fala. O que importa é Ele não deixar de falar no lugar aonde eu estou. Porque se Deus deixar de falar, é o meu fracasso. Porque se você escolher a mensagem que quer ouvir, Deus para de falar e sabe quem vai falar para você? O homem. O homem vai te agradar com as melhores mensagens. Agora, enquanto Deus for o mandatário, for aquele que fala, aquele que manda, você vai ouvir a voz de Deus, e ainda que seja exortação, você vai dizer: obrigado, papai, glória ao Deus, glória ao Todo-Poderoso, obrigado pela palavra. Deus falou, fala, continuará falando. Agora somos nós, olhe para cá, que precisamos pôr em prática o que Deus falar. Você aceita fazer mais uma oração comigo? Sincera, que nem aquela pessoa que fez oração e Deus está livrando ela da morte. Coloca a mão no coração e diga assim comigo: Deus, é desafiador. Diga: é desafiador, é difícil exercer a tua palavra, praticar a tua palavra, mas eu estou orando a ti e pedindo que me ajude a viver conforme a tua lei, a viver conforme os teus conselhos. Isso, fale chorando: eu quero viver a tua palavra, eu quero mudar meu comportamento, minha fala, meus sentimentos, eu quero mudar o meu coração, eu quero mudar. Me lembra a canção assim, ó: se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrará de bom. Faça essa oração de olhos fechados. Mas um desejo eu tenho, de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Chore, chore. Dai-me um novo coração. Se sabe, cante assim, ó: dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Diga: dai-me um coração igual ao teu. Quantos podem levantar a mão e dizer: eu creio que haverá solução, eu creio que Deus vai me ajudar a praticar. Deixa eu caminhar para o final. Em quarto lugar, sejamos sensíveis, escute isso aqui, ao ponto de reconhecermos e motivarmos uma chamada e uma escolha de Deus. Eu não posso pregar isso aqui sem lágrimas. Você me ajuda a repetir esse tópico, só para ficar empolgante? Diga comigo: sejamos sensíveis ao ponto de reconhecermos e motivarmos uma chamada e uma escolha de Deus. Se você está de Bíblia aberta, amém. Se não tiver, me ouça. Olha o que diz os versículos 4 em diante. Levanta-te, Esdras, pois a ti pertence esse negócio,
e nós seremos contigo. Esforça-te, age. 5, olha o 5, só essa frase me impacta. Então Esdras se levantou. Versículo 6, Esdras se levantou. E chegando lá não comeu pão, nem bebeu água, porque lamentava pela transgressão dos do cativeiro. Olha aqui para mim, pelo amor de Deus. O povo está olhando para Esdras, Aliston, e está dizendo assim: foi Deus quem chamou, foi Deus quem escolheu esse homem. Nós não podemos ser empecilho para o seu ministério. Nós não podemos permitir que esse homem pare por causa dos nossos erros. Nós não podemos permitir que esse homem abandone essa chamada que vai trazer benefícios. Nós precisamos agir. E como é que o povo age? Eles olham para eles e dizem: Esdras, levanta-te, vai lá, campeão. Continua, porque Deus não chamou outro. A ti pertence esse negócio. Eu sei que é para ti que Deus deu. E tem mais, Esdras, tu não está sozinho. Nós seremos contigo enquanto o teu ministério estiver funcionando. Glória a Deus. Eu não sei como alguém vai interpretar isso aqui. Eu não sei como alguém vai falar ao ouvir isso aqui. Mas, por gentileza, família MISP, eu estou falando para os de casa. Os de fora que ouvirem, eu não sei como vai interpretar. De muitas coisas que está faltando, para a gente ver que Deus continuar fazendo coisas em proporções maiores, é entender, é ter percepção e sensibilidade quanto ao tempo, as pessoas, o projeto e o momento. Era cômodo para mim, irmãos. Era maravilhoso para mim deixar quem está se desviando, deixar quem está desanimado, deixar quem não quer saber de ministério e dizer que quer saber de uma coisa. Eu vou viajar 9 vezes de avião no Maranhão todo ano. 9. Todo ano eu viajava em torno de 9 vezes para o Maranhão para pregar. Avião, hotel, carro confortável, venda de material. Fora as agendas aqui em Campinas. Uma altura dessa, terminando o mês de junho, era agenda para todo lado. Mas a sensibilidade dentro de mim me fez ouvir uma voz que dizia para mim: há um povo para ser cuidado, há almas a serem resgatadas. Isso aqui não é para mim carregar o nome de presidente, irmão. Isso aqui não é para alguém dizer: pastor Max tem uma igreja, porque homem nenhum terá igreja na vida, só tem um que tem igreja e o nome dele é Cristo. Isso aqui não é para aparecer, isso aqui é um grito na alma, é um chamado dizendo: vai, Max, vai. E eu dizendo: não, Senhor, vai. As almas não esperam, os casamentos não esperam. E aí Deus começou a me mostrar que esse trabalho era feito pela internet, que eu tinha que correr 2 da manhã para atender alguém, que eu tinha que ficar acordado. E Deus diz: aí você vai continuar de forma virtual ou vai dar o passo que eu tenho para ti? Eu quero lhe dizer que eu não estou aqui por escolha própria, a chamada não é minha. Quem me colocou nesse lugar, a minha esposa, a minha família, foi o Deus de Esdras, que levanta os sensíveis para cuidar das almas que precisam chegar no céu. Irmãos, eu posso dizer para vocês, eu ouso em dizer que eu já tive o privilégio de orar por milhares de pessoas aceitando a Cristo como Salvador. Eu perdi a conta de quantas igrejas eu preguei, quantas vezes eu atravessei o Campo de Peris. São 40 cidades de São Paulo, são mais de 20 estados do Brasil, são 2 países deste mundo, são 180 municípios do estado do Maranhão, atravessando aquele Campo de Perizes que era arriscado. Eu me lembro que quando um dos filhos nasceu, a hora que ele terminou de nascer, eu só dei um cheiro no rosto, peguei as 2 bolsas pesadas, corri para uma rodoviária para entrar numa van e rodar mais de 500 quilômetros para pregar a palavra, enquanto meu filho tinha acabado de nascer e eu não poderia desfrutar dele.
isso não é relaxo com a família, o nome disso é chamada. Porque graças a Deus eu casei com uma esposa e tenho filhos cuja chamada não foi feita só para mim. Deus me chamou, mas chamou eles juntos. Porque se eu não tivesse eles, se eu não tivesse uma família que entendeu que Deus resolveu pegar alguém que estava sentenciado à morte. Um dia um camarada me disse: rapaz, do jeito que tu tá, tu não chega aos 20 anos e não chegaria. Mas sim um Deus eterno fazendo um projeto e dizendo: a vida é minha, eu vou fazer. E aí Deus me tira lá de São Luís do Maranhão e traz para cá, para o estado de São Paulo, não para passeio, para turismo. Eu estou aqui em guerra, em batalha, sou um soldado das fileiras do exército e vou guerrear até o último fôlego da minha vida para dizer: Jesus reina, Jesus é Senhor, Jesus salva, Jesus é Deus, Cristo é vida, é Ele que é o Senhor das nossas vidas. Quem entende, quem entende, quem entende, quem entende. O que esse povo está fazendo nos versículos 4 a 5 é: vamos te motivar, Esdras. Nós não podemos deixar você parar, Esdras. Nós estamos aqui para que você seja forte, Esdras. Para que você continue, Esdras. Preste atenção que eu vou lhe dizer. E eu termino aqui, tem um último tópico, mas eu termino aqui. Escute o que eu vou lhe dizer. Quando alguém que é chamado se levanta, quem ganha de verdade não é quem se levantou, mas as pessoas em benefício das quais ele se levantou. Quer que eu prove? Vamos para a Bíblia, texto sagrado, versículo de número 6. E Esdras se levantou de diante da casa de Deus, entrou na câmara de Joanã, filho de Eliasibe, e chegando lá, não comeu pão. Quem tinha que jejuar era quem pecou, irmão. Quem tinha que jejuar e batalhar era quem errou. Mas deixa eu parafrasear: quem está jejuando é o pastor. Quem está agonizando é o líder. Quem está sofrendo é quem está à frente. Diferente da geração de líderes de hoje, pastor Anderson, que querem ficar sentado dando ordens. Irmão, eu tenho maior alegria, quando alguém passa, eu me emociono com isso. Passa vários carros aqui dia de terça, 6 horas da tarde a gente está aqui, eu e minha esposa. E as pessoas, às vezes os ônibus param ali. Eu tenho a maior alegria das pessoas olhando. O pastor e a pastora da igreja varrendo a igreja, organizando a igreja, porque tira essa imagem de luxo, de ostentação, de falta de simplicidade. Tira essa imagem de que pastor tem que ter glamour, tem que estar rodeado de seguranças, tem que ser aplaudido e ovacionado. Quem realmente foi chamado agoniza, não dorme direito. Eu sempre primo, eu sempre zelo pelo descanso da Carla. Para mim, uma Carla descansada é produtividade. Mas várias vezes, como nessa madrugada, eu vi ela sacrificar. A gente terminou ontem de fazer as coisas, organizando a igreja, era 1h30 da manhã. Ela foi dormir às 2h, eu às 3h, ambos acordamos às 6h. Às 6h. E quando eu acordei, sabe qual a primeira coisa que eu fiz? Abri a Bíblia aqui no tablet, reler a mensagem que eu estou pregando para vocês, porque eu sabia que agora de manhã tinha um povo para ser alimentado pela palavra de Deus. Que é muito bom a comilança que vai ter daqui a pouco, aleluia, mistério, glória a Deus, manto, mas melhor mesmo é alimentar a alma de vocês, para vocês saírem daqui robustecidos. Enquanto Esdras jejuava e lamentava pelo pecado do povo, quem estava sendo beneficiado não era Esdras, era o povo, porque Deus haveria de restaurá-los, Deus haveria de fazer coisa grande. Eu ia encerrar, mas o Espírito não me deixou. Eu preciso falar do tópico, não vou abranger. Último tópico: sejamos sensíveis, para que não venhamos a sofrer as consequências do pecado, da insensibilidade. Eu não ia ler isso aqui, mas Deus está dizendo: lê. Escuta isso aqui. Em casa você pega, eu vou fazer questão de mandar esse esboço para você, ou você assistir essa mensagem.
Olha os versículos 7 e 8, se você tiver de Bíblia aberta. Preste atenção nisso aqui, para quem diz que Deus hoje não está mais punindo ninguém, que não vai acontecer nada. Escute isso aqui com temor. Fez-se passar pregão, ou seja, apregoou-se por Judá e Jerusalém, a todos os que vieram do exílio que deviam ajuntar-se em Jerusalém. Olha o versículo 8. E se alguém, qualquer um, em 3 dias não viesse, segundo o conselho dos príncipes das nações, todos os seus bens seriam totalmente destruídos, e ele mesmo separado da congregação dos que voltaram do exílio. Vocês têm ideia do que a gente está lendo aqui? Olha para mim, eu termino com isso aqui. Sabe o que ele está dizendo? Tomem cuidado. Corram para Jerusalém. Corram para Judá. Porque se em 3 dias, que é a oportunidade que Deus está dando para você não estiverem lá, seus bens, suas casas serão destruídos. Alguém podia ler isso aqui dizendo: Deus está ameaçando. Deus não precisa ameaçar. Isso aqui não é para o mal do povo. É Deus querendo privá-los das consequências. É mais ou menos assim: ou vocês vêm para o concerto, ou vocês se despertam, ou eu vou tocar nos bens, ou eu vou tocar na casa. Posso trazer para os nossos dias? Ou eu arranco o teu emprego, arranco o teu salário, arranco os teus bens, te deixo na minha dependência, mas da minha presença tu não sai. Tem dia que a gente chora: Senhor, não toca em fulano não, dá mais uma chance para ele. Senhor, não trata com fulana não, dá mais uma chance para ela. Senhor, não permita, porque se o Senhor pesar a mão, essa pessoa vai gemer, essa pessoa vai gritar. Por favor, de olhos fechados e cabeça baixa, escuta o que eu estou lhe dizendo. Se Deus está te chamando para uma restauração e para um conserto com sensibilidade, por favor, acorda antes que seja tarde. Acorda antes que alguém toque naquilo que tu ama. Acorda antes que Deus arranque o que você tem e te deixe. Mas que isso é maldade? Não é maldade. É porque se tudo estiver bem, tu não corre para cá. Se tudo estiver bem, tu não quer saber de igreja. Se tudo estiver bem, tu não quer saber de fazer a obra de Deus. E eu conheço um Deus que está dizendo: eu quero que tudo vá bem na sua vida, eu quero te prosperar, mas é para você continuar fazendo a minha obra. Você acredita que o pastor Marcos é profeta para a sua vida? Você acredita? Você acredita? Os que não acreditaram, não tem problema, eu vou perguntar de novo. Você acredita que eu sou profeta para a sua vida? Você acredita? Eu sei que isso aqui parece um chavão neopentecostalista, mas eu estou perguntando porque o que eu vou falar aqui é muito sério. Então eu vou perguntar de novo: você acredita que Deus pode usar a minha boca para a sua vida agora? Deus prosperará nossas vidas em tempos de crise. Energia está aumentando, água está aumentando, gasolina está aumentando, desemprego está aumentando, mas Deus vai abençoar as nossas vidas em tempo de crise. E eu estou falando isso com conhecimento de causa. Eu tenho visto isso aqui dentro da MISP. Aqui tem testemunho que vocês não têm ideia do que Deus está fazendo na vida de algumas pessoas. Mas posso dizer uma coisa, querido Natan? Natan de vez em quando me liga: pastor, eu vou fazer o Uber, que eu preciso trabalhar. Vai, meu filho, vai, eu sei que precisa, mas que Deus te guarde. Mas eu quero que um dia o Natan vai dizer: pastor, eu não vou fazer hoje não, porque o que tem para amanhã, Jesus vai providenciar, eu vou é para a casa de Deus, porque a obra está me chamando. Porque às vezes alguém vai me interpretar: esse cara quer que eu pare de trabalhar, quer que eu pare disso, não quero, irmão. Vá cuidar da sua família, da sua casa. O que eu não quero mesmo é que a mão de Deus pese se Ele estiver te chamando para fazer a obra. Isso é que eu não quero. Porque a minha Bíblia diz assim, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Fique de pé comigo em nome de Jesus. Incline sua cabeça, eu vou terminar, não vai demorar muito. Tem gente em casa assistindo essa mensagem. Eu não posso me privar de fazer o convite, porque depois Deus me cobra. Eu não vou fazer convite específico e detalhado. O convite que eu faço hoje é assim, a mensagem falou contigo? Deus de alguma forma tratou com você e você entende que precisa receber uma oração?
Eu quero que você saia correndo do seu lugar e venha aqui, para eu poder orar por você, caso essa mensagem tenha tratado e tenha falado em seu coração. Se você precisa, você vai sair, você vai vir aqui, porque eu preciso te abençoar, ministrar a bênção sobre a sua vida. Se a mensagem falou com você, venha. Se falou, se não falou, eu não posso fazer nada. Se a mensagem de Deus tratou com a sua vida, se você entendeu tudo que Deus falou, eu quero que você saia do seu lugar, venha aqui para você almoçar abençoado e com a certeza de que Deus vai te ajudar, de que Deus vai te sustentar para fazer a obra, de que Deus vai despertar. Mateus, meu filho, eu sei que tu tem um ministério muito lindo, eu sei que tu tomou uma decisão, mas tu não tomou uma decisão para ficar de braços cruzados. Deus tem te abençoado e tu sabe disso. Volta com força, tu e tua casa, volta com força, com a fé que o Senhor te deu para fazer a obra dele. Tem mais alguém para receber oração? Tem mais alguém para receber oração? Você pode cantar, Cainã, preparar um louvor. Prepara um louvor aí, desse de adoração, de quebrantamento. Se você pode, depois dessa oração, desse louvor, a gente termina. E você que não veio à frente, significa dizer que você entende que é um daqueles que se ajunta, que é um daqueles que reconhece, que é uma daquelas que tem a esperança, que é uma daquelas que entende que está tudo em ordem. Mas eu te dou ainda uma chance. Em qualquer que seja o ponto que essa mensagem falou com você, eu quero que você saia do seu lugar e venha. Também quero convidar alguém que queira entregar a sua vida para Jesus, alguém que ainda não fez a sua decisão, alguém que tem visitado este lugar, alguém que precisa de um plano para a sua vida. Deus está te chamando rápido, Deus está te convocando a viver na presença dele. Na hora que estiver pronto, pode soltar, meu filho. Deus está te convocando para um novo tempo na presença dele. Deus está te convocando para uma missão na presença dele. Ainda há esperança para o teu futuro. Os pecados não acabaram com a tua vida, os erros não terminaram a jornada. Você vai continuar caminhando. Alguém que está aqui precisa rapidamente se reconciliar. Eu vivi dentro de um calabouço, aprisionado sem poder sair. Feche os seus olhos. Para mim era o fim do mundo. Mais microfone para ele, A cara. minha vontade era sair dali. O inimigo fez de tudo. Olha que louvor lindo para você falar com Deus. Pra minha vida acabar. Isso, chora, chora, chora. Mas apareceu um Chora, homem chora, chora, pode chorar. que estendeu a mão Pode chorar na presença dele. para me ajudar. E se você sabe, cante, cante, porque é lindo esse refrão. Foi Jesus, o Nazareno. Foi Jesus, o Filho de Deus. Foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro. Ele te deu vida? E a vida me deu. Quem pode adorar? Foi Jesus, o Nazareno. Meu Deus, renova o teu povo. O Filho de Cura Deus. as feridas da alma. Foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Continue adorando, nós já estamos terminando. Continue, vai valer a pena. Os que não vieram à frente, adorem ao Rei, ao Deus Todo-Poderoso. Chora, chora aí, chora, chora Silene, chora Érica, chora, chora, chora de Érica, chora, chora Pastor Fábio, teu ministério será restabelecido. Quem está nos assistindo, Gustavo, onde estiver, Deus te abençoe. A Vanessa, Deus te abençoe, Vanessa, passou pelo vale, agora é hora de fazer a obra.
A Eres recebe alegria. O Alisson, que já pregou, vai voltar a pregar, vai voltar a fazer o trabalho da família. Glória a Deus. Eu estou contigo. Ao som desse louvor, sou eu teu amigo. Eu quero convidar a dona Ivonete, a mãe da Quitéria, para mudar a sua história de vida. Quantos convites a senhora já ouviu? Mas hoje a senhora está ouvindo um convite diferente. Porque o Deus de Israel, o único Deus verdadeiro, está lhe chamando não para servi-lo de longe em palavras, mas para ter uma experiência com Ele e servi-lo de perto. E chega de resistir à voz de Deus, dona Ivonete. A senhora sabe o que Deus tem feito na vida da sua filha, como ela é coluna da sua casa. A senhora sabe a importância dela na sua vida espiritual. E hoje é o dia da sua decisão. E eu quero convidá-la, dona Ivonete, para a senhora sair do seu lugar hoje e vir entregar a sua vida para Jesus, para ter uma nova história. Sai do seu lugar agora e venha dar essa alegria para a senhora mesma. Venha dar essa alegria para sua filha. Hoje é o dia da sua salvação. Não é para fazer parte de uma igreja, é para receber a sua salvação. Venha receber a Jesus como Salvador. Já está até chorando. Venha receber. Lá vem para Jesus. A igreja pode aplaudir. Acompanha aqui as obreiras da casa. A pastora acompanha aqui. Está chorando, fica do lado da filha para dar essa alegria. Está aí, Quitéria, a tua vitória chegou completa essa noite. Vem, missionária Érica, vem receber. Olha a alegria, chorando, é Deus falando na casa. Pai, nós te agradecemos. A vontade é de não terminar este culto. Isso, as missionárias abraçam e põem as mãos aí. Os pastores me ajudam a ministrar aqui. Pai, aqui estão os teus filhos que ouviram a tua voz e estão aqui para receber, Pai, a restauração e o renovo. As missionárias estão ministrando sobre a vida dessa mulher que está chorando. Chegou o dia dela, chegou o momento de mudar a história dela. Entra agora no coração dela, Espírito Santo, e faz ela sentir uma alegria que ela nunca sentiu na vida. O Senhor sempre fez isso quando salvou pessoas, que ela sinta uma alegria que jamais sentiu na vida, mesmo chorando. A tua alegria vem sobre ela. Abençoa a família MISP, abençoa todos os que vieram à frente, abençoa todos os que estão conosco. Nosso amigo pastor Anderson, a diaconisa Sônia, nós ministramos sobre eles vitórias tremendas em todas as áreas. Todos os visitantes, todo o teu povo seja abençoados que nos acompanharam até agora, recebam a tua bênção em nome de Jesus. E o povo de Deus grita amém. Aplauda Jesus bem alto, glorifique. Abrace pelo menos 3 pessoas e diga: ainda há esperança. Eu queria que toda a família MISP viesse saudar a mãe da Quitéria agora. Sai do seu lugar, toda a família MISP viesse abraçar ela para se sentir abraçada. Nós vamos dar os avisos finais e vamos encerrar para a glória de Deus. Aleluia, toda a família MISP recebendo esse carinho aí, isso, para ela saber o que é uma família cristã, uma família espiritual. Glória a Deus, 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 aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou. Mais um aplauso a Jesus com glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos agora para a segunda parte, que é o almoço ágape, passando aí alguns minutinhos, mas está tudo ali preparado pela pastora Carla. Pastora,
alguma orientação? Vai ser o self-service mesmo, né? Tranquilo? Isso. A pastora está pedindo, irmãos, para a gente fazer assim, tá? A gente está lembrando, isso aqui a gente não tem problemas com isso. Deixa eu só me despedir do povo da live, para a gente ficar aqui em casa. Deus abençoe vocês que estiveram assistindo até agora, compartilhe essa live. Nós não teremos culto hoje à noite, nós voltamos na terça-feira com palavras que sustentam. Deus te abençoe.